falando sobre a popularidade do presidente Lula e também já prevendo alguns embates no ano que vem do ponto de vista eleitoral. A desaprovação do presidente Lula voltou a subir, segundo a pesquisa Atlas Intel. Bloomberg, foi divulgada nesta terça-feira. Nós temos aqui desaprova 50,7% e aprova 48,6%. Ou seja, a desaprovação voltou a passar a aprovação por esses números. E não sabe ou não respondeu, 0,7%, portanto, essa pesquisa Atlas Intel. E a gente tem mais uma arte falando ainda sobre a pesquisa. A avaliação do presidente Lula, ruim, péssimo, 48,6%, ótimo, bom, 44,4%, não sabe ou não respondeu, 7%, portanto, essas duas imagens falando sobre a avaliação do governo. E eu vou passar, claro, para os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer e também Nelson Kobayashi. Ô Dora, começa agora uma rodada de pesquisas falando sobre popularidade do presidente Lula. Daqui a pouco, ainda aqui no jornal, a gente fala um pouco sobre a campanha eleitoral, as projeções, mas, de qualquer forma, você sempre retrata que a pesquisa é a fotografia do momento. O que essa pesquisa está fotografando agora? Ou ainda está tudo na margem de erro? Não tem muito como se tirar por base? Olha, essa pesquisa, esse tipo de dado é o dado mais importante para o governo, é a aprovação do governo e aprovação ou não avaliação sobre o desempenho do presidente da República. Porque aquela pesquisa de intenção de voto, ela sim é uma fotografia, mas não é nem do momento, né? É do segundo. E fora que é muito antes, então o governo não dá grande atenção para isso. Agora, esta é muito importante. Olha só, tanto na avaliação de governo quanto na avaliação pessoal do presidente, do desempenho do presidente, o dado crucial é que a desaprovação é maior que a aprovação, em ambos os quesitos, né? Isso é que é importante, isso é que é crucial. Ainda mais que eu acho que na rodada anterior, Tiago, de pesquisa, eu acho que na anterior, que foi registrado uma subida leve, mas uma subida do presidente Lula. Em algumas ele subia, tinha índices melhores, em outras ele simplesmente não piorava, o que também já estava bom, para quem já teve muito ruim, né? Lá meses atrás. Então, vamos ver agora, de novo, aquela tendência de baixa do governo se acentuou. Agora, para a sorte do governo, a oposição está ali desarticulada. Claro, a gente viu, e vamos ver agora quando o Matheus voltar, agarrada na bandeira da segurança pública, mas está desarticulada. Então, isso dificulta a atuação da oposição e abre caminho para o governo. Mas, mesmo com esse caminho aberto, a população não está correspondendo, ou melhor, não está respondendo da maneira como o governo acha que ela deveria, já que o presidente Lula acha que faz um governo sensacional, mas a população não parece ter a mesma opinião. A Denise lembrava que ontem a gente entrevistou o ministro Paulo Teixeira, aqui no Jornal Jovem Pan, Denise, e ele fez cobranças ao próprio governo, é isso? Mas ele comemorava muito os dados econômicos, né, Tiago? A queda do desemprego, a aprovação da isenção maior do imposto de renda, a queda da inflação. Ele acreditava que todos esses dados pudessem favorecer a popularidade do presidente Lula a ponto de influenciar o Senado, evitando uma situação de crise, porque ele sabe dos interesses políticos também dos senadores. E essa pesquisa mostra que a situação não é bem essa. O presidente vinha no embalo mais favorável de recuperação de aprovação, de popularidade. Teve a questão da PEC da blindagem, que ficou muito contra o Congresso, houve uma mobilização geral. Teve as tarifas, a forma como o governo reagiu às tarifas de Trump, os resultados obtidos, a queda da inflação até teve um momento em que acabou influenciando também favoravelmente. Eu acho que o ponto de mudança que virou um pouquinho essa recuperação do governo foi exatamente da segurança. O governo passou uma ideia de que ele estava vacilando, a oposição se mobilizou mais com aquela PEC antifacção e a forma como foi tratado o assunto, que ainda está em aberto. Vai passar por mudanças no Senado, depois nós vamos ver a reação na Câmara, mas esse é o ponto da vez, é o foco que o eleitor está observando.
Agora, o Kobayashi, quando se fala numa aprovação de 48,6%, você tem nesse bolo não só os lulistas, né? Não, certamente não. Aliás, algumas pesquisas indicam aí que a polarização indica 30% para um lado, 30% para o outro, e ali no meio o outro terço desse bolo todo, né? Então, claramente a gente tem aí os votos pendulares que estão, às vezes na direita, às vezes na esquerda, e o presidente Lula e a oposição devem brigar, pelo menos, por esses votos que estão mais ao centro. E, de fato, aí eu concordo com as colegas no sentido de que a segurança pública talvez tenha alavancado a desaprovação. A gente entrevistou há alguns dias aqui o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. Ele falou a respeito da popularidade do presidente Lula na época da taxação, subiu de 6 a 8 pontos. Então, talvez, com o fim dessa repercussão toda, o início das negociações, o fim de algumas taxações que foram abertas pelos Estados Unidos, talvez isso tenha estagnado ali a popularidade do presidente, talvez ficando no esquecimento, vá novamente justificar esse aumento de desaprovação. E aí a oposição tem que apostar naquilo que deu certo semanas atrás, falar de segurança pública. Guilherme Derrite está deixando de secretaria justamente para ir repercutir a nível nacional ou em nível nacional, a segurança pública no Congresso Nacional. Temos a CPI do crime organizado, a PEC da segurança, a PL antifacção, ou seja, vai ser assunto aí para a oposição explorar politicamente nas próximas semanas, nos próximos meses.